Olá, uma boa tarde para você que confere e acompanha a partir de agora, não é mais uma edição do nosso painel regional. Nós estamos sempre juntos, você sabe, de segunda a sexta-feira, o programa é ao vivo, às 1h30 da tarde, tem uma reprise à noite, às 20 horas, 8 da noite. E aos finais de semana, você acompanha com a gente o painel regional aos sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 5 da tarde. Nessa edição, programa gravado, você evidentemente não vai participar via telefone, como está acostumado, não é, pelas redes sociais, não é? Vai provavelmente compartilhar, se quiser, após o programa encerrado, pelo nosso facebook.com/painel regional VT, ou, claro, acompanhar também pelo YouTube, não é? Programa depois de encerrado, não é? Mas a gente vai abrir um espaço importante aqui para a área da saúde, discutir o tema relacionado aí a esse momento, né, que nós estamos vivendo já de primavera, temperatura começando a subir e o verão que chega daqui a pouco, né, no finalzinho do ano, nós já estamos nos aproximando e todo mundo tem uma preocupação especial em manter um corpo físico equilibrado, né, e a boa alimentação é fundamental para isso. Vamos falar muito sobre saúde e nutrição aqui no painel regional nesta edição. Eu já vou anunciando aqui com muito prazer a bancada aqui à minha esquerda, com o médico veterinário, Dr. Eduardo Filete, mais uma vez conosco, o nosso companheiro comentarista habitual, Uriel Vilas Boas, também participando com a gente. E aqui a minha bancada à direita, né, onde está a nossa convidada, a Karina Budi. Karina, que é nutricionista, vai falar muito com a gente sobre esses temas. E ao lado da Karina já está também a nossa Ione Furukawa, que vai compartilhar com a gente, vai colaborar conosco e, claro, trazer aí as participações e as perguntas da nossa equipe de produção. Começo sempre aqui pela esquerda, né? E vou cumprimentando aqui o Filete, agradecendo a participação mais uma vez com a gente. Tudo bem, Filete? Tudo bom, obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer discutir, falar sobre nutrição, sobre esses aspectos aí da alimentação moderna, né? E o Uriel Vilas Boas também sempre com a gente aqui com um debate importante, o tema saúde, nutrição e boa alimentação. Uriel. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande, ainda mais que esse assunto é por demais importante. Nós vivemos aí um momento de receber comida de tudo quanto é tipo. E quando a gente fala com uma pessoa especializada no assunto, evidentemente que é um fator muito positivo. Muito bem, a nutricionista, especialista no tema, Karina Budi, conosco. Tudo bem, Karina? Prazer ter você aqui. Tudo bem, prazer é todo meu. E agradeço o convite mais uma vez e espero contribuir aí com todas as informações possíveis para uma alimentação saudável, uma vida regradinha. Sem dúvida, né? Tudo bem, Ione? Prazer também ter você sempre conosco aqui, mais uma vez, aqui no painel regional. Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Karina, boa tarde, convidados, boa tarde especial para você aí de casa também. Muito bem. Bom, vamos começar explicando direitinho, né? Muita gente confunde nutrição, nutricionista com nutrólogo. O nutrólogo é o médico, não é? Isso. Especialista nessa área voltada, que se aproxima da nutrição também, né? O nutricionista é aquele que faz o curso, né? A faculdade específica da nutrição. É isso, não é, Karina? Isso. A nutricionista tem toda a capacidade de desenvolver, né, os planos alimentares, as dietas, enquanto o nutrólogo seria mais a parte mesmo medicamentosa, que junta muito com a endocrinologia, né? Então, sempre o trabalho em conjunto é muito, muito importante. Nutricionista não medica ninguém? Não. É completamente irregular, né, e fora da nossa alçada dar qualquer tipo de medicamento, né, com prescrição médica, nem aqueles que... Bom, enfim, colocou tarja sobre prescrição médica, tem até fitoterápicos, né, que nós podemos, mediante fazer uma especialização, mas a partir do momento que está prescrição médica, mesmo sendo fitoterápico, coisas, entre aspas, naturais, nós não somos capacitadas e nem temos o aval de prescrever, né? Muito bem. A gente tem entrevistado aqui, recebido aqui, não é? Especialistas nessa área de endocrinologia, na área de cirurgia bariátrica. Tivemos uma entrevista interessante, né, recentemente com o Dr. Joaquim, que participou conosco, deu aí dicas importantes, explicações profundas sobre o assunto. E você é uma especialista nessa questão de alimentação, né? Como é que o brasileiro anda se alimentando de maneira geral? A Karina responde, o Uriel, o Filete ficam à vontade, a Ione também. Então, hoje em dia é complicado porque
desde a infância, né? Eu falo que desde a gestação as pessoas estão sendo bombardeadas por produtos diet, light, é super pronto, eu não tenho tempo. Infelizmente, a gente está deixando de lado aquela alimentação que eu brinco, a alimentação mesmo da vovó, né? Comida de verdade. Isso me preocupa um pouco, porque hoje quase 50% das nossas crianças já estão com um diagnóstico de obesidade, né? Então isso me preocupa. Hoje eu pego em consultório crianças com 9, 10 anos com esteatose, né? Com gordura no fígado. Isso me preocupa bastante. Então o painel não está muito bom não sobre alimentação hoje em dia, infelizmente. Muito bem. Filete, Uriel, pode ficar à vontade aqui, a Ione também. Uma preocupação. As estatísticas dizem que 51% dos brasileiros estão já caracterizados como obesos. E a gente, quando fala assim, 51% dos brasileiros, estamos colocando crianças, né, recém-nascidos, até pessoas já idosas. E aí nós temos duas questões que eu acho que devem ser levadas em consideração. Uma delas, evidentemente, é a saúde. Claro, a gente tem que pensar na saúde, porque a obesidade atrapalha, machuca a saúde. E a saúde física. Sim. E outra é a saúde mental, porque, na verdade, quando você encontra uma pessoa obesa, a questão da autoestima é considerada como tal, a ser ponderada. E nesse caso, qual seria a forma porque quando a mulher está grávida, ela tem todo o acompanhamento, né? O acompanhamento médico, que até durante a gestação e depois do parto. A partir daí, qual seria o papel da nutricionista ou do nutrólogo, enfim, da pessoa especializada, para que essa pessoa fosse orientada a ter cuidados e não deixar a criança atingir determinada situação que vai ser depois difícil de recuperar? Então, hoje em dia a gente sabe que assim, o imprint que a gente fala até na palatabilidade das crianças, né, vem desde a gestação. Então, não adianta a gente ter, fiz tudo errado durante a gestação, não coloquei alimentos adequados, na amamentação também, que a gente começa a trabalhar bastante o paladar dessa criança, então a mãe ter uma alimentação muito bem regulada, né, para poder estimular essa criança, assim, a ter melhor palatabilidade. E, lógico, é o exemplo, né, não adianta eu não comer... A gente dá o exemplo de salada, né, mas não adianta eu comer porcaria e falar para o meu filho, olha, você tem que comer tudo colorido, e aí você pega o seu prato, não tem nada colorido nele, né. Então, criança... é exemplo, e exemplo vem de mãe, de pai, enfim, das pessoas que estão comendo a mesa junto com essa criança. Quando a gente já fala de adulto, né, eu falo que no consultório, o que eu trabalho? A autoestima está muito baixa quando a pessoa está obesa, não adianta você falar para ela assim, olha, vamos para a academia, onde a maioria das pessoas dentro da academia já estão num peso bom, né? Hoje a gente não tem eu brinco, uma academia para gordinhos, né? Então ela se sente mal dentro de uma academia. E quando você chega, a pessoa, sempre que está em sobrepeso, obesidade, tem aquilo, é porque ela come demais. Lógico, come, tem uma exacerbação em comida, sim, mas às vezes é tão emocional que não adianta você chegar para ela e falar assim, olha, vamos tirar tudo que você gosta, vamos só comer salada, batata doce e frango, isso não adianta. Então você tem que ter, eu falo que a consulta é quase uma terapia, né, na nutrição. Se você simplesmente impor, a pessoa não vai fazer. Então, a gente tem que ter o bom senso de ir trabalhando aos poucos, de ir trabalhando no tempo dessa pessoa, né? Então, isso é importante, você conseguir enxergar o time dessa pessoa durante essa consulta e fazendo as adequações de acordo com o que ela necessita, e devagar, porque eu falo, você não dormiu com 50 quilos e acordou com 150. Isso foi ao longo de um tempo que você começou a ganhar esse peso. Então, calma,
que tudo dá certo, né? Basta você querer, tem que ter um pouco de foco, né? Pois não, Filete. Hoje se fala muito em reeducação alimentar, né? Nós temos aí diversos livros, alguns até best-sellers, né? Sobre emagrecimento, sobre a pessoa cortar toda a proteína e dar muito carboidrato, cortar todo o carboidrato e dar muita proteína. Eu, como médico veterinário, também lido com essas situações, né? Eu sou meio contra, porque às vezes o cara faz uma dieta dessa, mas não sabe se ele é um problema, já tem um indício de um problema renal, enche o organismo de proteína, sobrecarrega os rins ou vice-versa. Mas essas dietas costumam dar bom resultado inicial, né? Mas depois costumam, quando a pessoa volta a comer o carboidrato, no caso da proteína, a pessoa volta, o organismo fica assustado, né? O organismo fica assustado e fala, puxa, fiquei 3 meses comendo pouco carboidrato, agora eu vou aproveitar tudo, e volta em forma de gordura e tal. Eu queria saber qual a sua experiência nisso, o que você acha, e se essa dieta inicialmente seria boa para alguns casos, desde que, vamos supor, o cara restringe carboidrato e faz só uma dieta de proteína por uns 2 meses. E depois ele faz uma reeducação alimentar, ou se nunca dão certo essas dietas, sempre tem o efeito sanfona. Então, Filete, hoje em dia o que eu vejo, né, as pessoas que normalmente querem isso, tipo, vou tirar todo o carboidrato, vou colocar proteína, enfim, são pessoas que não querem uma reestruturação alimentar, elas querem um resultado rápido. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu falo assim, se a dieta que você... Lógico, você quer começar a comer só proteína, faça os exames, né, para ver como é que está o fígado, como é que está a sua glicemia, como é que está o pâncreas, enzimas hepáticas, fez tudo, está tudo redondinho. Acompanhadamente, se você quiser, enfim, você faça essa dieta por 1 mês, enfim, tenha um resultado para te dar um clique, né? Eu falo, você tem um clique e começa a se reestruturar. O problema é que assim, não, eu quero uma coisa rápida para entrar no verão, né, bem, e não consegue continuar. Então eu falo assim, você tem que ter muito, eu tenho que ter muito cuidado para falar assim, é bom, não é? Bom não é, né? Tudo que é restritivo não é bom. Então eu falo, a gente tem, enfim, carboidrato, proteína, gordura, a gente tem que saber escolher o que a gente quer, né? Sem perder a vida social, porque eu falo assim, as pessoas chegam, não estou comendo isso, não estou comendo aquilo, tem uma festa, passa por chata, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Vai para o restaurante, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Se torna uma pessoa completamente bitolada e que não consegue fazer essa reeducação. Então, a priori, eu não sou muito de acordo, mas se tiver, desde que bem acompanhado, né, e por um tempo bem pequeno, determinado, e você queira transpor depois isso para uma reeducação, não vejo problema, mas desde que bem acompanhado, né? Ione, pois não? Com um assunto tão atual, que é sempre dieta, verão, que agora está chegando, eu queria umas dicas de alimentos para o verão. Quais são os mais recomendados, até para digestão, metabolismo? Então, Ione, quais são os alimentos para o verão? Mais recomendados. Saladinhas, né? Na verdade, carnes brancas, não? Sim, você tentar, no verão a gente sabe que é até mais difícil, né? Eu falo que é muito mais fácil você fazer uma reeducação no verão, porque você consegue comer alimentos mais leves, né? Então evitar as comidas muito gordurosas, evitar proteínas muito gordas, colocar alimentos mais diuréticos que normalmente vêm com agregado de água, então frutas, pepino, nabo, enfim, vários das saladas, legumes, verdura, até para aumentar a tua hidratação, né? Porque no verão perde muito líquido. E às vezes a pessoa fala, eu consigo, né, tomar água no verão. Tá, mas você transpira muito mais, será que esse 1 litro, 2 que você está tomando está suficiente? Né? Então, com os alimentos a gente consegue dar uma agregada. Então, seria essa a dica. Sim, principalmente nessa época que muita gente viaja, né? Então, acaba optando por coisas mais gordurosas, que não fazem tão bem à saúde e acabam prejudicando toda a rotina, né? Toda a rotina e todo o andamento, né? Do metabolismo até, né? Que a gente, no verão, a gente fica um pouquinho mais lentinha. Sim. Muito bem. Bom, você fala aqui dos tópicos aqui das dicas que você dá aí para os seus clientes, ou pacientes, no caso, não sei qual é a melhor definição, né? Unir
a disciplina alimentar com a atividade física, não é? Que é uma coisa que muita gente procura fazer e outros não tem como fazer, não tem tempo, não tem condição. Quem não tem possibilidade, não tem condição de fazer uma atividade física constante, por exemplo, tem muita gente que sobe e desce, né? Vai para São Paulo todo dia, trabalha, vai para o ABC, enfim, e aí fica quase impossível fazer atividade física de madrugada, aí também não dá, o cara vai deixar de dormir, não tem como, né? O que você indica nesse caso? Reforçar a questão alimentar? Então, com a alimentação a gente consegue bons resultados, né? Mas eu falo assim, tudo existe um planejamento, né? Eu falo que Deus, enfim, a gente não nasceu com tanta articulação para ficar parado, né? Então, assim, por mais, eu tenho muitos pacientes de fretado que chegam 7, 8 horas da noite. Ai, cara, no começo não consigo fazer uma atividade física porque eu não tenho nem pique para isso. E a gente reestruturando a alimentação, ela consegue mais energia para poder chegar, fazer uma caminhada. A gente tem quilômetros aí de orla, então não precisa ir para academia de repente, mas fazer alguma coisa, ou ao invés de você subir de elevador, você sobe de escada, enfim, sempre tem alguma coisinha para reestruturar. Eu acho que basta você ter um pouquinho mais de logística na sua vida. Então, eu sempre falo que eu trabalho mudando atitudes e balanceando prioridades. Qual é a sua prioridade? Será que vale a pena você fazer toda essa reestruturação na alimentação e com isso você ter uma vida melhor, ou é melhor você ficar dando desculpas, não consigo por conta do trabalho, não consigo por conta de filhos? Eu falo que o ser humano ele sempre dá desculpa, então eu tento sentar e falar assim, vamos tentar ver a melhor possibilidade, né? E, enfim, trabalhar sempre em conjunto com professores de atividade, de educador físicos, personagens, que eles sempre dão umas ideias boas para quem não tem tempo. Então quer dizer que você dá uma reforçada numa determinada alimentação para favorecer o fator energia. Para que a pessoa tenha uma energia maior, para que quando chegar, por exemplo, o cara que faz o vai e vem, vendo fretado, chega aqui 8 horas da noite, em vez de ir para casa e se jogar na cama, ter vitalidade suficiente para poder dar uma caminhada, né, e se exercitar. 5 quilômetros antes de casa. Desce do canal, vai andando. Filete, você dá uma ideia interessante, hein? Né? Cara, desce antes, já vem com a mochila nas costas, vai fazendo um baita exercício. Chegar em casa, a cama abraça. Tem um conselho que é para fazer atividade física, não vá para casa, né? É verdade. Você sai do seu trabalho e já vai para academia. Porque se você for para tua casa, tu come, já liga a televisão. Isso, rapaz, é um problema. Você sai na mesmo. rua, faz o pacote todo, já é mais fácil. Você chega em casa, resolve tomar um telefonema, uma coisa assim, você já perde um tempo. Para ir, em vez de ser 7 horas, já são 8h30, 9 horas, já acaba não indo. Né? É verdade. Fazer o pacote. Desce uns 5 quilômetros antes, vai andando, né? Já chega em casa menos Que tal a ideia do Filete? Você acha? Eu achei ótimo. Aí chega em casa, sobe de escada, pronto, fechou. Fechou a atividade física do dia. Ou arruma um lugar para almoçar em São Paulo, que seja uns 30 quilômetros, uns 30 minutos de caminhada, vai caminhando e volta. Vai caminhando, volta. Já ajuda, né, patrão? Sem dúvida nenhuma, né? Vai queimando um pouco de energia e colaborando aí com a boa forma, né? Caminhando com uma boa forma, né? Antes do break aqui, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos, já que os estabelecimentos aqui da cidade que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel para os clientes. Projeto que prevê essa medida e altera a redação do artigo 81 do Código de Posturas aqui de Santos, foi aprovado pela Câmara Municipal, sancionado também pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A medida está em vigor e a fiscalização a cargo da Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do município. A gente para, não é? Vamos para o rápido intervalo e já retomamos o painel regional. Estamos de volta, né? Segundo bloco desta edição aqui do nosso painel regional. Aqui à minha esquerda o nosso Eduardo Filete, acompanhado pelo Uriel Vilas Boas, nossos comentaristas habituais aqui do painel. E à minha direita aqui a nutricionista a Karina Abud e ao lado da Karina a nossa Ione Furukawa, né? Karina passando aqui, transmitindo para a gente uma série de informações importantes e interessantes a respeito de nutrição, da boa alimentação, né? Porque começa a chegar aí o período mais quente do ano, o verão, e todo mundo começa a se interessar por isso, por uma forma física melhor, não é? E por uma boa alimentação que faz parte disso. O programa está gravado nesta edição, mas depois de encerrado vai para o YouTube, você rever, se preferir, o programa por inteiro ou os trechos que julgar mais
interessantes. Eu queria perguntar para você nesse segundo bloco, nessa abertura, Karina, justamente isso, né? É nessa época do ano que existe realmente a maior procura. O ideal seria que o pessoal se conscientizasse da boa alimentação ao longo do ano, ou estou errado? Não, certíssimo. Mas infelizmente começa outubro, o pessoal já começa a se desesperar, né? Ah, eu preciso de uma dieta milagrosa, preciso perder peso. Aí eu já começo, olha gente, se perder vai achar, então vamos se propor a eliminar o peso e aí você não precisa me procurar, né? Desesperado ano que vem querendo perder esse peso de novo. Então eu brinco, mas infelizmente ou felizmente nesse período é o período que o pessoal mais procura por dietas milagrosas. Perfeito. Eu queria me fazer umas colocações. Eu sou um privilegiado. Eu estou tentando engordar e não consigo. Você sempre foi assim, Uriel? Sempre foi assim e os médicos comentam às vezes comigo. Saúde. Não me alimento mal, bom que se diga. Tenho uma regularidade, frutas e coisas e tal. E sou mineiro, quer dizer, tenho aquelas comidas mineiras, não consigo engordar. Mas eu tenho uma preocupação. A questão do peso toma como base a partir de que idade? A criança nasce, se os pais não são gordos, tem já uma caracterização, uma orientação médica em termos de alimentação, de modo a que a criança não perca, não engorde. Em segundo lugar, qual a idade que caracteriza? Olha, essa criança está obesa, realmente precisa fazer um tratamento. Na verdade a gente tem várias tabelas, né? A gente trabalha com criança normalmente até, se eu não me engano, 7 anos, 8, eu tenho a tabela, a curva de crescimento, né? Então eu me preocupo também em saber altura dos pais, né? Porque às vezes a criança não está crescendo, mas o pai tem 1,5 m e a mãe tem 1,45 m. Não tem, ela está fora da curva por uma questão genética, né? A mesma coisa o peso, então eu tenho que acompanhar o peso com a altura. E existem, né, esses parâmetros, e aí a gente fala, olha, está engordando mais, está emagrecendo, enfim, aí a gente consegue ver por essas curvas de crescimento em criança, tá? Mas assim, de falar assim, qual é o peso ideal com adulto, adolescentes, eu faço a bioimpedância, né, que aí eu verifico a qualidade desse peso. O que é gordura e o que é músculo. Porque às vezes a pessoa está pesada, né, de balança, só que ela não tem um excesso de gordura, que é o prejudicial. Ela faz uma atividade física, ou ela tem uma composição corporal mais privilegiada, que tem mais músculo do que gordura. Então, quando você fala assim que o senhor quer engordar, não, o senhor quer ganhar massa muscular, não quer engordar. Eu brinco, né? Então, isso tudo a gente começa a verificar a qualidade do peso que essa pessoa quer, né? Do que essa pessoa tem. O problema central nessa coisa de gordura é você eliminar essa gordurinha abdominal, não é? A gordura... É o mais importante, né, muitas vezes. A gordura abdominal é uma das piores, né? Porque eu sempre brinco, né? Eu faço um jogo meio lúdico e falo assim, imagina todos os seus órgãos vitais estão nessa região aqui, né? Abdominal. Imagina ela cheia de gordura em volta, toda apertadinha, ela não vai conseguir trabalhar adequadamente, né? Eu falo que é como se eu te colocasse numa camisa de força e mandasse você fazer suas coisas do dia a dia. Então, o pessoal começa a entender. Mas essa gordura abdominal não é nem estética, né? É mais saúde mesmo, né? Uriel, queria complementar alguma coisa? No caso, os colégios tendem a ter essa assessoria de modo a ter a criançada, os jovens, têm orientação? Tem algumas escolas que até eu participei com aulas, né, 2 meses de educação nutricional, ensinando as crianças a lerem rótulos, ensinando a importância de fazer uma alimentação saudável. Pedimos para que trouxessem rótulos de casa, do que eles trazem para o lanche, né? E o que tem nas escolas. Hoje já tem lei, né, que já descrita que nas escolas não poderiam ter refrigerantes, coisas fritas, mas que infelizmente nem toda escola, nem toda cantina, enfim,
coloca isso em prática, né? Infelizmente. Até, por incrível que pareça, por reclamação dos pais. Que as crianças querem sim que tenha refrigerante, querem sim que tenha coisa frita, e a cantina acaba cedendo, mesmo sendo lei que isso não pode acontecer. Muito bem. Porque a gente vê falar em campanhas as mais variadas, de várias questões relativas à saúde. Mas eu li comentários a respeito dessa questão da estatística em relação à obesidade, mas não vi campanha ostensiva para que as pessoas tivessem cuidado com a saúde em relação ao peso. Não é comum. Isso é uma questão. A outra é se tem diferenciação em termos até de etnia em relação à gordura? Sim. Os negros, eles têm muito mais massa muscular do que gordura. Isso a gente consegue ver aqui, né, no Brasil. Eles têm muito mais capacidade de massa muscular do que os brancos. Mas mesmo assim, hoje em dia, você vê nos Estados Unidos a maior etnia, negros, obesos. Então, eu falo que mesmo, a genética existe? Existe. Só que é como se fosse um interruptor, né? E que você pode, de acordo com seus hábitos, você fica muito mais próximo ou muito mais longe de desenvolver determinada doença, de determinada obesidade. E quanto à parte toda de programas ostensivos com alimentação saudável, infelizmente a gente está um pouquinho aquém, bem aquém do que poderia estar sendo colocado, poderia estar sendo formado, porque isso é uma questão de prevenção, né? A partir do momento que eu previno, porque a obesidade é um passinho para várias outras doenças, né? E a gente economizaria muito na saúde se a gente conseguisse fazer essas medidas preventivas com programas educativos voltados para essa área de alimentação. Alimentação, e eu sempre falo que alimentação junto com atividade física, para a gente conseguir fechar esse plano de saúde, né? Esse plano de saúde saudável, né? Que é a prevenção. Por falar nisso, eu, Filete e Uriel somos testemunhas, né, ocular de como funciona uma boa lanchonete escolar, né? A gente frequenta habitualmente aqui nosso cafezinho, nosso pãozinho de queijo aqui no Santa Cecília após as gravações ou programação ao vivo, né? E com a lanchonete aqui da universidade, que divide com o colégio também, né? Tem alunos da universidade, alunos do colégio, frequentam aqui a mesma cantina que fica aqui no prédio da TV Santa Cecília, funciona nos nossos estúdios, né? E você não vê refrigerante, não vê fritura, nada disso. Realmente a comida é bastante saudável, como recomenda aqui, né? A nutricionista. E existe uma lei municipal até sobre isso. Diga, Filete. A gente sabe que a obesidade vai levar a pressão alta, pode predispor a diabetes, pancreatites, problemas circulatórios, né? Queria saber, complementando o que o Uriel falou, se você acha que não deveria ter um plano nacional de, por exemplo, de educação nutricional, isso aí com nutricionistas, não precisa entrar um médico nessa primeira etapa. Porque, se nós vamos pensar bem, é igual o cigarro, né? Lá o cara fuma, paga imposto, mas depois de 20 anos ele vai acarretar, em média, maiores, não todos, é claro, porque tem gente que fuma e vai morrer com 100 anos. Mas nós temos pessoas que fumam e vão acarretar despesas altas para os planos de saúde, para os SUDs, enfim. Você também não acha que uma prevenção disso seria importante a nível Brasil para a gente evitar mais gastos no futuro, né? De repente, cada R$1 gasto nessa campanha que economizaria 10 lá na frente, né? Não, com certeza, você tem toda a razão. Isso é um sonho para qualquer nutricionista, né? Poder atuar de uma forma generalizada, colocando para as pessoas que comer saudável não é tão difícil quanto parece, né? Conseguir ensinar para essas pessoas a logística, eu falo, de uma boa alimentação, porque eu trabalho, eu tenho casa, não tenho funcionário todos os dias e consigo manter uma vida, enfim, 100%, você não come besteira.
Lógico que não, gente. Eu até posto no Face, né? Eu comendo pastel, eu tomando minha caipirinha, enfim, para as pessoas verem que isso é possível, desde que no seu contexto seja muito mais voltado para coisas mais saudáveis e você conseguir manter o teu estoque ali de limpeza. Então, assim, seria perfeito se a gente conseguisse gastar pelo menos R$1 nesse programa de educação e prevenção e com certeza a gente economizaria 10, seria o mínimo, né, que a gente economizaria daqui para frente. Ione, pois não, Ione Furukawa. A nossa produção pergunta qual a idade na mulher e no homem que muda o metabolismo, né, que a gente fica mais propenso a engordar. Então, né, desde que a gente nasce, o metabolismo já começa a piorar. Não, mas a gente coloca mais ou menos em torno de uns 25 anos, 25 a 30 anos, que produção de colágeno vai para o chão, né, tudo vai, então principalmente para mulheres, né, a gente fala assim, ai meu Deus, fiz 30 anos, parece que tudo despencou, 1, 2, 3 e cataploft. É mais ou menos por aí. Mas varia de mulher para mulher também, né? Varia. As mulheres que utiliza mais magra, elas se for aquela tendência genética que você falou, já não acelerar muito nos carboidratos, ela mantém melhor, né? Mantém. Tem umas que é 40, 30, a gente sente, por exemplo, o metabolismo desacelerar é individual também, né? É individual. E eu falo que depende muito do que você está fazendo, né? Então, assim, se você sempre praticou uma atividade física, está com uma alimentação saudável, a senescência ela é normal, você vai envelhecer, gente, você vai diminuir algumas coisas, mas não vai chegar a ponto de falar assim, nossa, tô parecendo uma uva passa, né? Tipo, fiz 30 anos, tô com cara de 60, comecei a dor nisso, dor naquilo. Então, assim, é o que eu falo. Não aconteceu do dia para a noite. Quais foram os seus hábitos antes dos seus 25 anos? Né? Quais foram os seus hábitos até você fazer 30? Então, as pessoas chegam desesperadas, às vezes com 30 anos, e eu falo assim, poxa, ai, doutora, mas eu sempre fiz isso. Sempre comi miojo à noite, sempre sempre tomei refrigerante. Eu falei, tá, então o que você está reclamando? Que agora que você tem 30 anos, tudo resolveu cair, né? Então, assim... Você não fez nada pelo contrário. Você não fez nada pelo contrário. Então, é complicado. Então, isso as pessoas têm que ver, né? O corpo não é o que você fez durante a sua vida. Nunca é tarde, né? Então, eu pego pessoas com 60, 70 anos no consultório querendo mudar de vida. E isso me deixa muito contente, né? Porque não é com 20, não é com 30... Quando que vai dar o seu start? É quando você tem que começar. Mas a partir dos 25 eu já falo que tem que tomar cuidado. Agora, a gente vê, curiosamente, né, uns tempos para cá, uma mudança radical, né, de comportamento das pessoas. A gente está falando de sexo feminino, né? Você vê as mulheres se cuidando muito, a questão de alimentação, a questão de cosmética, né? E eu acho muito interessante você assistir o canal Viva, por exemplo, né? E aí repetem aquelas novelas, por exemplo, né? Você vê a Natália do Vale, em 1996, 97, ela está quase igual hoje, não é, do que ela estava em 95, 97. Regina Duarte, mesma coisa, né? Sim. Suzana Vieira. É curioso isso, né? Eu acho que não é só cosmética também, né? Não, é todo... É a boa alimentação, atividade física, essa coisa toda, né? Mas eu falo que hoje em dia tem muito Photoshop na TV também, né? Também depende do corpo, né? Depende do corpo também, né? E também, mas essa questão dos 30 anos também não é só que ela continua comendo miojo, mas ela também, o número de anticoncepcional aumentou, Sim. O número de estresse aumentou, Sim. Ela acordava 9 horas da manhã, só fazia faculdade, hoje ela trabalha, tem filho. Justamente. Então, porque você falou no começo que eu achei muito interessante, além da uva passa, que eu achei muito engraçado, o Liel também achou aqui, mas eu achei interessante também o fator emocional, né? Sim. Porque às vezes, por exemplo, se você você ganha uma loteria, vamos supor, deixa o dinheiro no banco e vai acordar a hora que você quiser, não vai ter preocupação, entre aspas. E você trabalha numa coisa às vezes que você não gosta, tem estresse, tudo, você vai ver que comendo a mesma coisa, você vai engordar muito mais com o estresse, né? Você vai chegar e vai comer muito mais à noite e tal. Então, esse fator emocional é muito importante que você falou, porque a descarga de adrenalina também, eu acho que tem um fator muito importante. Tem que corrigir, além da alimentação, a vida também, não é isso? Sem dúvida. Eu falo que você tem que começar a colocar os seus prós e os seus contras. Hoje, na alimentação, a gente consegue, muitos alimentos são moduladores de cortisol, então quando você faz
em casa não está feliz, o trabalho você não gosta, eu falo assim, o que dá para você mudar e o que dá para você vai ter que engolir com farofa, né? Então não tem essa, o que dá para você mudar, você muda. O que você não consegue, você tem que começar a trabalhar isso. Ok, meu trabalho me gera estresse, esse estresse aumenta meu cortisol a ponto que a gente sabe que cortisol você acaba aumentando gordura abdominal, você acaba diminuindo vários neurotransmissores como a serotonina, então entra em depressão. E a gente consegue, quando eu falo em vitalidade com os alimentos, a gente consegue, com uma pessoa obesa, eu passo abacate, por exemplo. Por quê? Porque ele é um modulador de cortisol, semente de abóbora. Então, são coisas que, às vezes, a priori, quando a gente conta caloria, né? Por isso que eu falo que eu odeio contar caloria. Quando você conta caloria, você não consegue colocar isso para o seu paciente, né? E, de repente, eu com os alimentos, eu consigo auxiliá-lo a modular esse estresse que vem, que a gente não consegue... Posso parar de trabalhar? Não, porque eu tenho conta para pagar. Não consigo arrumar um outro emprego. Então, com a alimentação, será que eu não consigo modular ou auxiliar a diminuir esse dano que o estresse está causando na vida desse paciente? Então, por isso que eu Quer dizer, o abacate tem caloria, mas ao mesmo tempo ele modula o cortisona, que faz mal, coisa boa. Então tem que se balancear isso, né? Tem que balancear. Então, não vai comer um abacate inteiro, mas vai comer um pedaço de abacate, de repente com... chocolate, né? Por que não? Para modular. Isso é bacana. Você vê, mas fica uma delícia com limãozinho assim. Sem o leite, né? Você só bate o abacate, o açúcar demerara e coloca... Pode pôr o leite? Ah, não. Pra quê? Não. Muito pesado? Leite mais ou menos. Leite já virou um produto, né? Você vai lá, tem ingredientes no leite, né? Eu falo, gente, não sai da teta da vaca com ingredientes. Você é meio contra para tomar leite assim? Não sou. Eu falo assim, como todos os dias, vou tomar leite todos os dias, eu não vejo necessidade, né? Tá. E cálcio? Eu tenho tenho brásicas, as verduras escuras, de folhas escuras, o próprio gergelim eu coloco numa preparação, numa salada, que é uma coisa super prática, eu já tenho a quantidade. Agora você vai ver o leite, né, que a gente compra, você que é de Minas, você sabe que é um leite bom, né? Agora você vê o leite de caixinha, né? Mas eu tomo desnatado. Eu falei, nossa, a melhor parte, que era a gordura do leite, você está jogando fora, né? E aí você toma aquela água suja, cheia de ingredientes, você vê atrás, tem ingrediente, leite mais isso e aquilo. Então você acaba, não é mais um alimento, né? É um produto. Então por isso que eu falo, não sou contra, mas todos os dias, será que tem necessidade? Vamos para mais um intervalo e já retomamos aqui a conversa interessante com a nutróloga Karina. Já voltamos. Vamos de volta, este é o terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional. Você sabe, segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. E nos finais de semana você tem também o Painel Regional às 3 horas da tarde do sábado e aos domingos às 5 da tarde, né? Estamos abrindo espaço nesta edição para a área da saúde, mais especialmente para a área de nutrição, recebendo... Bom, eu vou com a bancada aqui à esquerda, que é tecnicamente a gente... Começa aqui pela minha esquerda com o Eduardo Filete e o nosso Uriel. E aqui à direita a nossa convidada Karina Budi, nutricionista, ao lado da Ione Furukawa. Você está acompanhando aí uma série de informações e dicas importantes para a boa alimentação, não é? E, claro, um bom físico, né? Um corpo interessante, né? Sem gorduras, sem excessos, né? Especialmente para essa reta final, o verão vai chegando, né? Pessoas ficam mais preocupadas com isso. Na verdade, a gente já discutiu isso, deveriam ficar mais preocupadas ao longo do ano, né? Ione, pois não, participação importante aqui com a gente. Karina, eu separei alguns mitos e verdades, eu acho que ninguém melhor para esclarecer isso para a gente do que uma nutricionista, né? Sobre a dieta Dukan, que agora é a sensação do momento, tem mais benefícios ou mais malefícios? É a dieta? Dukan. Que foi que a gente comentou, né, no começo, que essa dieta que é a base de proteína, né? Então, tomar muito cuidado. Eu
Eu, particularmente, acho que tem muito mais malefícios, né? A gente sabe que a proteína é muito mais inflamatória, putrefativa, eu agrego muito mais gordura quando eu como mais proteína. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, fazer todos os exames, ver Mas como é que funciona tá. isso? Para quem não está muito acostumado com isso, entender. É a dieta à base de proteínas? Você só vai comer proteínas? É Isso. Não pode nem Emagrece? fruta. Emagrece. Emagrece que corta carboidrato? Corta carboidrato, açúcar, corta açúcar, corta verdura. Você não pode comer nem fruta, né? Não, tem períodos, né, que você vai, depois você reintroduz. Então, tudo que eu acho que é muito drástico, não tem muito... Aliás, tem um resultado rápido, porém não tem um resultado que se mantém. Duradouro. Né? Então, se não consigo manter esse resultado, eu acho que não é tão válido. Sim, agora os sucos detox, eles ajudam mesmo na perda de peso? É recomendável tomar por um longo período de tempo? Sucos detox. Detox. São Detox sucos secado. verdes. Hoje a gente vê, né, que tem várias marcas, né, de suco detox, que tem o dia inteiro de suco, enfim. E é o que eu falo, tem que estar dentro da sua alimentação. Hoje eu vejo pessoas tomando suco verde por exemplo, com couve todos os dias e quer emagrecer e aí toma o suco. Ok, você já verificou se você tem algum problema de tireoide, que a gente sabe que brássicas dentro do suco, né? Então, couve-flor, você acaba desregulando isso. Então, tomando todo dia, será que você está tendo um benefício ou não, né? Então, tudo isso eu preciso analisar. Então, é o que eu falo, é individualidade de cada um. Os sucos, você quer tomar um suco detox, eu falo assim, o suco sempre tenta, então, pelo menos não coar, né? Para você aumentar seu aporte de fibras, para você aumentar seu aporte de nutrientes, fazê-lo e logo tomar, né? Ou pelo menos porcionar as frutas, legumes, o que você for colocar dentro desse suco e congelar, né? Então, é isso. Suco detox é bom? Depende. Depende. E sobre mais um tópico sobre os exercícios funcionais. Exercícios funcionais? Que a gente faz em casa, às vezes não percebe. Eles ajudam mesmo na aceleração, né, do metabolismo e depois na perda de peso, ou é um mito isso? Não. Hoje em dia tem essa, né, de exercícios funcionais. Eu não sou a mais adequada a falar, que eu não sou educadora física, mas enfim, o que a gente trabalha com muito educador, o exercício funcional nada mais é do que você começar a verificar o seu paciente, né, o seu cliente, fazendo exercícios do dia a dia, né? Então, subir escada, pular corda, exercícios com força, mas delimitando muito bem, né, como executá-los. Então, normalmente são pesos mais livres, né? Então, que auxilia, lógico que auxilia. Até você descer 5 quilômetros antes no ônibus e andar, já auxilia muito, né? Você gostou dessa aí, né? Adorei isso. Eu vou dar essa ideia para os meus fretados. Um desconto, né? Vai ficar mais leve o ônibus, vai gastar menos combustível, né? Verdade. Dá um incentivo para o pessoal descer 5 km antes, é verdade. Uriel, pois não? Uma curiosidade, essas explicações que nós estamos recebendo aqui são por demais importantes. Mas a pergunta que eu faço, até onde a classe dos nutricionistas atua no sentido de determinar que a lei em relação à alimentação seja adotada nos colégios? Ou seja, até onde o nutricionista, o colégio é obrigado a contratar esse nutricionista para fazer esse trabalho preventivo? E aí eu faria um acréscimo em função do que falou o Filete. A repercussão que terá no futuro em relação à saúde, é despesa menos para o Estado. Até onde poderia ser a categoria atua nesse sentido? Foi feita uma campanha maciça, né, em cima do cigarro. Né? Deveria se fazer realmente uma campanha parecida, né, ou no mesmo padrão, com relação à obesidade. Né? Sem dúvida. O que cabe a nós, né, hoje em dia, o que eu faço, né, o que eu consigo fazer é assim, a escola tem nutricionista, o CRN, que é o nosso órgão, né, regulador,
Tá em cima. Cadê essa nutricionista? Ela realmente vem, porque a gente conhece muitos que só assinam, né? Então toda escola que dá alimentação é obrigado a ter uma nutricionista. Só que eu vou lá, não é uma nutricionista que esteja todos os dias. Então isso é fiscalização. O que cabe a nós são as nutricionistas que estão mais engajadas, chegar, tem nutrição? Cadê a nutricionista? Vamos conversar, ligar para o CRN, eu falo, denunciar, né, no bom sentido, olha, cadê? Né? Eu estou aqui nessa escola e essa escola tem isso, isso e isso. Com a comunidade também, então os pais começarem a verificar, tem realmente nutricionista? Qual é o cardápio do meu filho? E fazer e não adianta ter todo o cardápio lindo e chega lá e a criança só come a batata frita, né? Então, assim, eu precisaria ter aulas de educação nutricional, mas infelizmente, no meu saber, a gente não tem uma lei que faça com que a obrigatoriedade de ter essas aulas de educação nutricional dentro das escolas. Até agora o que a gente conseguiu foi as cantinas, né? Porque eu acrescentaria, às vezes eu sou um tanto quanto sonhador em relação a certas questões, que nós tivéssemos aí, sei lá, o dia do ano do nutricionista, com um trabalho assim em todos os colégios, né? Todos os colégios naquele dia tem orientação em relação à alimentação, que vai caminhando, a gente vai chegar depois a cada 6 meses, depois a cada mês, depois a cada semana. Tipo uma CIPA da nutrição, né? Constante, isso é uma coisa. A outra questão que me passa uma dúvida, as cirurgias bariátricas ajudam a nutrição? Olha, a bariátrica eu penso assim, hoje eu vejo, infelizmente, e já mandei embora muita gente do meu consultório falando assim, doutora, eu precisava engordar um pouquinho para você me dar o laudo, porque para a bariátrica não só o médico, o psicólogo e a nutricionista tem que dar um laudo que ele está apto, se assim eu posso dizer, para fazer uma cirurgia bariátrica. Só que essa pessoa anda, né, trabalha, tudo bem, ela está acima do peso, é difícil, qualquer mudança de hábito é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas só passou até agora por dietas restritivas, aquele efeito sanfona, e vem querendo engordar para poder fazer uma bariátrica, né? Então, assim, eu falo assim, se você está a ponto de não consegue levantar da cama, está muito doente por conta dessa obesidade mórbida, e se não fizer a bariátrica, você vai morrer? Então, ok, você faça a bariátrica para ter uma sobrevida um pouquinho maior. Agora, pessoas que estão com sobrepeso, engordam mais 10, 15 quilos para poder fazer uma bariátrica, com certeza ela tem um menor tempo de vida do que se ela resolvesse fazer uma reeducação. Isso é um delírio, né? É um Chega delírio. a ser uma coisa surreal. Mas né? infelizmente acontece. Com uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos e põe a bombinha no balão, né? o balãozinho no estômago. O SUDES não cobre, paga de 10 a 12, a 14, 15 mil reais para pôr o balãozinho, emagrece. Mas, tipo assim, é aquele negócio, quando tirar... Aqui não mudou, né? Não mudou a cabeça. Quando tirar o boturão, se continuar comendo a mesma coisa... E eu queria perguntar, aproveitando, se esses fast foods aqui, que eles oferecem, pague 12, coma 15... Ai, meu Deus... Você vai no cinema e cada vez as coisas aumentam de tamanho, também propiciam a obesidade nas pessoas, né? Por exemplo, antigamente você ia tomar um milkshake lá quando você era criança, ali no antigo Eldorado, né? O Boturão também frequentou lá. Eldorado, o milkshake era bom ali, né? Então, era um milkshake no tamanho de um copo, desse copo aqui. Até hoje menorzinho, né? Até menorzinho. E hoje você vai ver um moleque de 10 anos... Tomando 500 ml de milkshake. A própria refeição era 1 litro para todo mundo, de refrigerante. Antigamente todo mundo tinha atividade física, né, então, Você andava de bicicleta a cidade inteira, jogava bola na praia, você na pegava rua. uma família Hoje a molecada, né? Que a molecada toma refrigerante. Você pega um almoço lá, antigamente era 1 litro de tubaína para todo mundo, para 5, 6, né? Hoje em dia, se você puser 1 litro, não dá para nada. Então a molecada aumentou o número, não todos, né? De refrigerante, fast foods, e tudo isso contribui também para a obesidade, ou não?
Sem dúvida, sem dúvida. Esse aumento de tamanho de tudo que é porcaria, né? E pague mais R$1 à noite, e coloca mais 3 sanduíches. Rebobina o dobro, se rebobina, né? Então, isso, lógico, propicia, mas as pessoas conseguem... eles estão vendo que as pessoas estão carentes, cada vez elas estão comendo mais, e por que não estimular, né? Vira uma bola de neve, mas infelizmente... É o que está acontecendo e auxilia, sim, no ganho de peso dessas pessoas. Karina, foi um prazer receber você aqui. Obrigado pelas informações e dicas importantes. Espero que você volte em outras oportunidades para a gente falar sobre essa questão da obesidade e nutrição, que é muito importante. Obrigado. Viu? Obrigada a você. Obrigado ao nossa bancada aqui à esquerda, ao Filete. Obrigado também ao nosso Uriel, à nossa Ione Furukawa, sempre atenta às questões que envolvem os telespectadores e as nossas redes sociais. Obrigado a você que nos acompanhou. Painel Regional, segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Sábado você tem um outro encontro com a gente, 3 da tarde, e domingo às 5 da tarde. Tchau. Boa. Eu também preciso de uma foto do meu celular. Tá lá. Depois também aqui, depois parou. Eu quero um...